Yeah. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada seria. Salve, gente minha, vamos falar de João 2. Aqueles de vocês que se interessam por estudar as desordens de personalidade, na verdade, levar adiante a bandeira do alto amor, todo amor, pisar seu chão, saber que o que nos aconteceu não nos define, a gente não é o que nos aconteceu. Eu fiz um vídeo, vamos falar de João, mais compridinho, com várias considerações, inclusive em apoio a pessoas que passam um abuso sexual ou narcisista, qualquer tipo de invalidação, mas especialmente o abuso sexual, em que o desejo original é ludibriado em crianças. Isso é inominável, né? E queria deixar um trechinho aqui dessas matérias que eu recortei, da matéria de João, de Demo, de Deus nos acuda, né? Deixando claro que eu carinhosamente discordo do psiquiatra que disse numa das entrevistas de que ele não precisa necessariamente ter uma psicose, nem uma desordem de personalidade, uma psicopatia, por ser abusador sexual. Eu concordo que os abusadores sexuais não necessariamente têm uma desordem de personalidade completa com a característica delas, mas no caso de João do Demo, claramente a gente enxerga traços do psicopata. Todo psicopata é narcisista, nem todo narcisista é psicopata. Comórbido borderline, comorbidade quer dizer a soma de outros diagnósticos, porque a gente vê alguém indiferente, mimado, reinando, com uma voracidade muito grande pelas próprias necessidades, com uma falta de contato com a realidade interna, se chamando João de Deus, né? Um narcisismo grandioso. E esses indicadores, pelo DSM-5, que é uma versão alternativa, mais orgânica, do Manual de Estatística de Desordens, Doenças Mentais e de Desordens, onde a gente tem as desordens de personalidade, usando o método Quantum, nós acompanhamos nos últimos 15 anos os contraventores, em especial contraventores agressivos, contraventores homicidas, né? Chefes de narcotráfico, e foi bastante difícil fazer essas pesquisas. A gente teve associação com a imprensa, sempre a imprensa, que nós devemos muito, porque a imprensa é investigativa, vai lá, né, descobre as coisas, é um trabalho incrível. E eles nos ajudaram a estar em prisões de segurança máxima, ou fazer, como eu fiz o método Quantum dos generais das Farc, 4 deles. O Raul Reyes morreu poucos meses depois que a gente teve o perfil Quantum dele. Então, tanto os indicadores da estrutura de personalidade de pessoas que piram ou que vão realmente para a contravenção e desplugam, né, de um código interno qualquer, de ética, que dirá de saúde mental, né, quanto os indicadores que o DSM-5 traz sobre psicopatia e narcisismo. Narcisismo, há vídeos meus com os 9 traços de narcisistas patológicos, diferenciando o narcisismo populesco ou de Freud, daquela fase de ficar eu, um pouquinho narcisista, um pouquinho auto-intitulado, alguém que se diz mais bacana que os outros. Bom, o narcisismo de desordem de personalidade também pode ter esse traço da grandiosidade, mas é uma desordem de personalidade. Então, aquela bactéria do intestino, da flora do organismo, que é boa para nos proteger, é o narcisismo de Freud. No narcisismo de desordem de personalidade, nós estamos falando de uma infecção generalizada, de um troço sério, e de pessoas verdadeiramente que se tornam replicantes. Entre os traços, tanto na psicopatia, que é a desordem antissocial, quanto no narcisismo, e o comórbido borderline, que pega a agressividade, a bebida, os altos e baixos, a agressividade física, a agressividade verbal, as ameaças, toda sorte de coisa, né? Então a gente tem alguém aí com traços comórbidos claramente, em que esse replicante, esse ser que eu estou descrevendo, que não tem remorso, que é super indiferente, não é porque é uma pessoa que, como você e eu, sente uma coisa pelos outros e resolveu não ligar, não.
Ele não sente como você e eu. Não tem ninguém ali dentro. É alguém que está no próprio mundo e que faz de conta para levar as pessoas, especialmente quando elas estão numa situação de vulnerabilidade. Esse João do Demo tem essas características de ser mandão, de ser abusador, de ser indiferente, de não ter remorso, de não ter nenhum sentimento, de não enxergar sequer a subjetividade da pessoa. Ele está vendo um pedacinho de carne ali. Esse é o jeito, né, que tem e falta. E todo um curso de falta de tudo, né, do básico. Alguém quase analfabeto, com uma organização religiosa pressupondo-se um curador, fazendo um patrimônio imenso, todas essas coisas que vocês veem nas matérias estão aí. Mas o aspecto da desordem antissocial, que é o psicopata ou sociopata, junto com o narcisismo e o borderline, que traz a agressividade, você vai ver na matéria que vem a seguir os trechos de como as vítimas estão se colocando, do que aconteceu, como a cara de pau do mentir, roubar, trair, das desordens de personalidade aparece ali, como ele não se detém nem na presença do pai da menina, manda ele fechar os olhos e virar para a parede, né? Como ele pega no braço da tradutora lá na Austrália, com o australiano, e o jornalista fala, não, aí não, né? Porque ele queria ver as imagens, que a tradutora pergunta, né? O jornalista pergunta, você abusou de alguém sexualmente? O tradutor se recusa a falar, a tradutora da equipe do australiano vai lá e fala, se eu já abusou alguém sexualmente, ele fala, sua mãe, né? Agressão verbal, isso é bem típico de borderline, que xinga, chama de puta, né? Nesse vídeo mais longuinho também você vê questões sobre abuso sexual por parte de mulheres a meninos ou meninas, para crianças em especial e jovens, e o perigo disso, como a gente tem que pôr borda, chamar uma aranha de aranha, call spider, por limite, né? E eu fico feliz que ele tenha se entregado, que ele esteja preso, espero que lá ele continue preso e que a gente possa ter o afeto e o respeito por si mesmo. Como disse essa advogada, eu fui vítima, não sou mais, né? E a maior vingança é a gente continuar confiando nas pessoas, porque essas pessoas mais são minoria. Então a gente tem que continuar confiando, a gente tem que unir o lado bom do mundo, a gente tem que olhar nos olhos, a gente tem que fazer amor com ternura, a gente tem que respeitar nosso próprio corpo, gostar do nosso aroma, cuidar da gente, né? E se posicionar abertamente contra esse tipo de gente que, graças ao bom Deus, está preso, o João do Demo, né? E também contra aqueles que fazem piada, com o caso da ministra Damares, que eu também enderecei nesse outro vídeo, que uma linda, né, também superou uma situação difícil dessa, se sentir à vontade na própria pele depois de que o nosso desejo original é ludibriado, é uma arte do auto-amor, né? Então, assiste aí, ó. Olha a indiferença, olha a patologia, olha a imposição, o autoritarismo, a agressividade, a coisa meio, parece que não tem ninguém ali, né? Psicopata e narcisista é replicante, os caras são de plástico, parece que não tem ninguém ali. Você vê que não tem ninguém ali na alma daquele cara, tem um monstro. E é notável, notório e um otário de achar que ele ia fazer isso e nunca ser pego. Mas foi tempo demais, né? Foi tempo demais. Que bom que a gente tem a internet, que a gente tem a sociedade, que alguém botou a boca no trombone. Tá com dificuldade? Põe a boca no trombone, pede ajuda, fala com uma professora, me escreve, entra lá no Facebook Todas as Tribos, assina esse canal, curte esse canal, assina, coloca o sininho aí, pra gente não ter só as 10 mil pessoas que eu quero bater ainda em 2018, pra gente ter 20, 30 mil, 100 mil, pra saber que a gente pode pisar o nosso chão e que nem ele, nem ninguém como ele nos define. É só o amor que conhece o que é verdade. Dançou, João de Demo? Dançou, meu caro. Obrigada, gente minha. Assiste aí. Peço perdão para elas, por ele. Que Deus vai fazer a justiça, não só por mim, mas por elas também. Peço perdão pela família delas. Pelas denúncias de mais de 300 mulheres, Dalva procurou o Ministério Público para reafirmar. Eu sinto vergonha. Peço perdão para elas, por ele. Que Deus vai fazer a justiça, não só por mim, mas por elas também.
Peço perdão pela família delas. Muitos desses casos poderiam ter sido evitados se 10 anos atrás a justiça tivesse condenado João de Deus depois da denúncia de uma jovem de Belo Horizonte. Ela contou à repórter Juliana Gerardi que sofreu abuso sexual na presença do pai. Meu nome é Camila, sou de Belo Horizonte. Fui até a Abadiânia porque eu tinha na época síndrome do pânico. Eu tinha 16 anos, 2008. Eu fui com fé, eu e minha família. E ele falou que o meu caso era grave, que eu tava quase morrendo, que ele precisava me atender na sala dele, que ele ia me curar. Quando ele abriu a porta, ele falou assim: o senhor vai entrar com ela? Meu pai falou: vou entrar. Ele falou assim: ó pai, vira de costa, faça as suas orações, mas não abra os olhos. O senhor estava confiando nele? Sim, estava confiando e fazendo as minhas orações. Falou comigo que eu ia ser curada, que era pra eu rezar. Eu fiz isso. E ele começou a passar a mão em mim. Passou no meu peito, na minha vagina, no meu bumbum. Eu tava confusa, sabe? Eu não tava entendendo. Eu chorava muito. E ele falou assim: calma, isso faz parte do tratamento. Isso faz parte da cura. Nela chorar, eu pensava que ela estava recebendo uma cura. Eu nunca podia imaginar que estava na mão de um bandido. Quando ele pegou minha mão e colocou nele, eu vi que tinha uma coisa errada. Por que ele estava fazendo aquilo? Eu não sabia. Ele pegou tua mão e colocou onde nele? No pênis dele, no órgão dele. Seu pai estava a quantos metros de distância? Pouco perto. Tá perto, muito perto. Do meu lado, eu não pude fazer nada. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu coloquei fogo no meu vestido, na calcinha que eu tava vestida, que foi a hora que minha mãe veio me perguntar por que eu tinha feito aquilo. Contei pra ela tudo o que aconteceu. Minha mãe ficou arrasada. Contou pro meu pai. Aí eu entrei em desespero. Minha filha do meu lado, eu não pude salvar ela. Foi onde que eu procurei a delegacia no dia seguinte. Fizemos uma denúncia contra ele, fizemos o boletim de ocorrência. 10 mulheres que se sentiram... Há 10 dias, o programa Conversa com Bial revelou para todo o Brasil que 10 mulheres acusavam o médium João de Deus de abuso sexual. De lá para cá, o número de denúncias não para de crescer. Camila foi uma das primeiras mulheres que procuraram a justiça, só que ela fez isso 10 anos atrás. Antes ainda, uma outra jovem de 16 anos, também de Minas Gerais, denunciou o médium em 1980. Disse que foi assediada enquanto passava por atendimento na casa Dom Inácio de Loyola, mantida por João de Deus em Abadiânia. Ela desistiu de levar o caso adiante e, por isso, ele nem chegou a ser julgado. O processo de Camila foi até o fim. O caso da Camila, que é de 2008, caiu nas mãos de uma juíza daqui de Abadiânia. A decisão saiu só 5 anos depois, em 2013. João de Deus foi absolvido da acusação e o processo foi arquivado. Eu fui ler a sentença agora, há pouco tempo depois que toda a notícia apareceu, e eu li a sentença. E soube que ele tinha sido julgado inocente. E eu fiquei como errada ainda, sabe? 10 anos ele ficou fazendo isso, a mesma coisa. 10 anos. Na época, a juíza do caso, Rosângela Rodrigues Santos, disse que o pai de Camila estava ali para ampará-la e que ela poderia ter reagido. Por isso, absolveu o médium do crime de violação sexual mediante fraude. É quase que um instinto de proteção. Diante de uma ameaça que você sente que pode ser algo que você não vai ser suficientemente forte para reagir, você paralisa. Então isso é bem comum em mulher vítima de abuso sexual.
O Ministério Público de Goiás recorreu da decisão da Justiça, mas o relator levantou dúvidas sobre o depoimento de Camila. João de Deus foi novamente absolvido, dessa vez por falta de provas. O relator do caso, em segunda instância, Fábio de Campos Faria, alegou que Camila tinha síndrome do pânico e que a doença causa crises súbitas, que os ataques deixam a pessoa incapacitada e com uma condição mental em que ela não consegue diferenciar fantasia de realidade. A psiquiatra consultada pelo Fantástico discorda também dessa explicação. Pânico em si não vai explicar uma falta total da percepção da realidade de uma situação vivida. Um paciente com pânico no momento atual vai ter uma digamos assim, quase que um delírio, uma criação de uma coisa fora da realidade, não faz parte do quadro. Mesmo com tantas mulheres hoje denunciando o João de Deus, para o processo de Camila não cabe mais recurso e ele não pode ser reaberto. É uma decisão definitiva e o fato de existirem novas provas ou de outras circunstâncias que fazem com que, olhando para o passado, o caso pudesse ser decidido de outra forma, isso, do ponto de vista jurídico, é absolutamente irrelevante. Nem o relator, nem a juíza do caso de Camila quiseram falar com o Fantástico. Um ano depois dessa sentença sair, em 2014, João de Deus foi novamente confrontado por uma acusação de crime sexual. Dessa vez na Austrália, como mostra esta reportagem especial, exibida pelo programa 60 Minutes do país. Frente a frente com o médium, o repórter australiano quer saber se está conversando com o João ou com uma entidade. É com o João mesmo. A entrevista é interrompida pela tradutora, logo no começo, quando o jornalista pergunta sobre o dinheiro cobrado dos frequentadores. Isso é sobre dinheiro ou sobre milagres? Logo em seguida, o repórter fala da acusação de assédio sexual contra João de Deus. O caso teria ocorrido nos Estados Unidos em 2010, durante uma visita de João de Deus a um chamado Centro de Cura, no Arizona. A vítima seria uma mulher colombiana. A vítima afirma que João pegou a mão dela e colocou em seus genitais e tentou baixar a saia dela. O australiano pergunta: E você já abusou sexualmente de alguma das suas seguidoras? A tradutora de João se recusa a traduzir. Uma tradutora da equipe australiana chega e traduz a pergunta diretamente. Já houve algum assédio sexual do senhor? Da sua mãe. Minutos depois da agressão verbal, João de Deus volta. Quer ver a gravação da equipe. Eu quero assistir. Ele quer ver o que gravamos. Não. João pega no braço da tradutora. O repórter reclama. Não, por favor. A reportagem acaba sem o médium responder ao jornalista. No Brasil, a defesa de João de Deus nega todas as acusações de assédio. Camila aguarda agora a resposta da justiça para os casos de tantas outras mulheres que acusam João de Deus. Eu gritei por justiça lá atrás. Não me ouviram. Mas eles podem ouvir agora, elas. Por que você decidiu conversar com a gente, mostrar o teu rosto, contar a sua história? Primeiro porque eu não preciso ter medo. Eu necessito mostrar para as pessoas que eu superei isso. Eu sou forte, eu escolhi o direito por isso. Mostrar para as pessoas que eu superei isso. Eu sou forte, eu escolhi o direito por isso. Eu luto pela justiça. Eu fui vítima há 10 anos atrás. Eu não sou mais hoje. Tá aí, gente minha. Se esse sujeito não tem psicopatia, Jesus toma conta, né? Certamente o psiquiatra que disse que ele não tem uma psicose ou até psicopatia também foi inteligente para não permitir a defesa desses advogados bem questionáveis, inclusive, o argumento, né, de que ele não sabe o que está fazendo, que tem doença mental. Então eu até compreendo, mas não só a psicopatia, o narcisismo patológico e perverso tão evidentes, como também o espectro cluster B, do grupo B inteiro de desordem de personalidade, borderline, com o sexo promíscuo, que a promiscuidade é um elemento das desordens de personalidade, no caso borderline, também no histriônico, mas o histriônico é um outro jogo, não tem esta voracidade que a gente viu aí. Tá preso e eu espero que ele fique lá.
honrar o nosso próprio self. Eu, como disse num vídeo anterior, que eu estou deixando na descrição aqui embaixo, o vídeo inteiro de uns 40 minutos falando sobre abuso sexual e essas coisas. Eu, afortunadamente, não passei por isso, nem ninguém da minha relação próxima como filhos, mas atendi dezenas, talvez centenas de pessoas que passaram, elas mesmas ou seus filhos, e é muito dolorido, é muito difícil você respeitar a sua pele, seu corpo, sua vida, e precisa trabalhar para isso. Mas a gente não pode se juntar aos abusadores e deixar que eles tenham razão, que a gente é um lixo. O lixo são eles que vão ficar na cadeia, enquanto a gente vai honrar o bem, o bom e o belo, né? Isso aí, gente minha.